STF suspende o adiamento das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo feito pelo governo atual. Então vamos lá, o que aconteceu? No último dia 5, no último sábado, há quase uma semana atrás, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou, na verdade, ela adiantou o voto dela e colocou como suspenso o adiamento das leis Aldir Blanc e do Paulo Gustavo. Então vamos entender todo esse imbróglio. O que aconteceu ontem? Como vocês sabem, tinham toda uma movimentação. Foram artistas, produtores culturais, diversos intelectuais, defensores, enfim, muita gente que literalmente lutou e brigou por isso lá em Brasília para que a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial, pudessem ser aprovados e regulamentados ainda esse ano. Então ele passou lá pelo Congresso, pelos deputados, né? E aí o que aconteceu? A chegar na mesa do presidente, o presidente, assim como na Lei Aldir Blanc II, disse: não quero, veto. Isso vai dar um problema para mim, porque é inconstitucional, enquanto temos outras despesas, parará, a gente está dando 3 bilhões de reais que vai fazer falta pra gente, trocando em miúdos, e que não é verdade. Porque, primeiro, esse era um dinheiro que estava reservado do Fundo Nacional de Cultura e também uma boa parte da Lei do Audiovisual, da Ancine, né? Não só da Lei do Audiovisual, mas da Ancine em si, que envolve tudo, né? E aí ele vetou. Ao vetar, voltou novamente para o Congresso. E o Congresso quebrou o veto do atual presidente. Se não, a lei vai ser regulamentada depois de uma outra briga, depois de uma outra situação, de outra mobilização, de muita gente lá em Brasília dizendo: pelo amor de Deus, libera, porque tem muita gente que está passando sufoco por conta da cultura e a gente precisa liberar o dinheiro que é da cultura. E aí, quando chegou, se não me engano, agora em agosto, foi entre agosto e setembro, o presidente colocou uma medida provisória em que adiou todo o processo que estava em andamento, tanto da lei Paulo Gustavo como da Aldir Blanc, para 2023 e 2024. Paulo Gustavo era para estar sendo liberado esse ano e Aldir Blanc, que é para começar ano que vem como uma lei permanente, né, de 5 anos, enfim. Começaria ano que vem. E aí, com essa medida provisória, bagunçou tudo, porque todo o processo começaria em 2023 com Paulo Gustavo e Aldir Blanc para 2024, segundo a medida provisória, se houvesse condições de pagar, senão adiava para mais para frente. Eu não entendo muito de lei, você também não entende muito de lei, com certeza, mas tá na cara que isso é totalmente inconstitucional, né? Pela lógica, isso aí acaba trazendo um veto em cima do veto que ele tinha feito. E aí chega nossa Carmen Lúcia, no último sábado, e diz: não, isso é inconstitucional. É uma forma nada velada de dizer que você, presidente, está colocando um novo veto em cima do veto que foi quebrado. Isso é inconstitucional. E a partir daí ela teve que fazer uma chamada geral, que é o pleno, com outros ministros lá do Supremo Tribunal Federal. E na terça-feira mesmo, também a maioria do pleno regulamentou que, na verdade, endossou o que a Carmen Lúcia já tinha votado antes, tinha antecipado o voto dela, dizendo que realmente era inconstitucional. E não tem como não ser, né? O dinheiro que é da cultura,
que precisa ser da cultura e que não estava sendo da cultura. Não estava tirando de outro lugar. E que há muitas suspeitas, vamos assim dizer, que poderia estar sendo usado por outras funções, mas aí a gente não vai entrar nesse mérito agora. Agora a gente não entra. Mas em algum momento a gente pode entrar. E aí o que aconteceu? Acabando a suspensão desse adiamento, todo o processo rola novamente e iria para o Senado. A informação nova que a gente tem agora é que as últimas coisas que eu estava lendo é que nessa equipe de transição que tem do governo atual para o governo futuro, existe uma PEC, um projeto de emenda constitucional para que uma verba adicional possa ser liberada acima do teto de gastos. E esse dinheiro que vai ser liberado acima do teto de gastos vai ser usado para várias promessas de campanha do presidente eleito e também para projetos sociais que simplesmente não estavam no projeto de orçamento para 2023 do governo atual, que estava tentando reeleição. Hein? Isso inclui farmácia popular, isso inclui merenda escolar, isso, enfim, tem muita outra coisa que era importantíssimo, que simplesmente se fosse reeleito, não teria ano que vem. Mas isso aí é outro papo. Então vamos lá. Então qual é a atual situação que a gente está vivendo nesse momento? É que a promessa dada pelo representante maior, né, dessa equipe de transição de governo, que é o vice-presidente, o futuro vice-presidente Geraldo Alckmin, é que nessa PEC que eles estão pretendendo colocar para votação, inclua entre todos os benefícios que eles estão pleiteando como verba, também a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. O que a gente pode comentar assim? Não é nada mais justo do que isso, né? O que foi feito foi simplesmente uma coisa escabrosa. Escabrosa. Como é que é um dinheiro que é um direito seu, de cidadão brasileiro, que já estava certo, porque era reservado, já tinha sido aprovado, né, depois de muita luta para tirar isso do papel e começar a dar uma nova ajuda para profissionais que até agora estão passando por um perrengue muito grande, né, que é o setor cultural e criativo, e simplesmente você coloca uma medida provisória adiando, como se a gente tivesse todos muito bem, todos não passando por problema, todos com suas famílias ali felizes, esperançosas de que o amanhã vai ser um amanhã de muita cultura. Não existe, né? Então, o que a Carmen Lúcia e os ministros do STF fizeram é justamente se atentar para a lei e dizer que não. Isso é inconstitucional. Você está vetando uma coisa que já tinha sido vetada, que tinha sido quebrada, e você está colocando um novo veto em cima. Que é inconstitucional, que até nas palavras dela, ó, vamos ver se tem aqui, tem umas palavras, tem umas aspas que a Carmen Lúcia colocou aqui, ó. O que ela fala a respeito de tudo isso. A tragédia humana que sangrou a humanidade na Segunda Guerra Mundial esfrangalhou as vísceras da civilidade composta ao longo dos séculos e segundo valores maturados no sentido da solidariedade e do respeito ao outro, conduziu à recomposição dos princípios fundamentais do direito. Uma concepção do justo segundo o direito e acolhedor do sentido plural das sociedades humanas levou à inclusão de normas expressas sobre os direitos culturais, econômicos e sociais. Ou seja, o terror da Segunda Guerra saiu estraçalhando tudo, saiu colocando tudo, mas também, ao mesmo tempo, nesse paralelo, ela disse, ó, também a duras penas foram colocadas coisas interessantes, e isso o direito das pessoas têm, as sociedades humanas têm, precisam,
que é de normas sobre os direitos culturais, econômicos e sociais. Ou seja, a gente precisa entender que não existe só barbárie e que a cultura é uma parte importante para a sociedade nesse sentido. Daí uma das dos trechos que é o voto da Carmen Lúcia nesse sentido, que é extremamente importante. De novo, vamos dizer aqui, parece que a gente tá uma coisa clichê, um mantra, mas as pessoas, algumas delas, uma boa parte delas, enfim, não entenderam que a cultura não é só aquilo que a gente gosta. Cultura é o nosso dia a dia, a nossa fala, nosso pensamento, as nossas produções como sociedade, a nossa língua, os nossos costumes, tudo. E quando você vela o direito, eu tô falando velando no sentido ainda mais suave possível, porque o que está sendo feito é censura com a cultura. O que está sendo feito é censura com a cultura numa batalha campal que a gente viu nesses últimos 4 anos aí entre governo e a sociedade. E a gente entrou nesse balaio aí como boi de piranhas. A verdade foi essa. Mas, graças a Deus, isso vai mudar. Já existe uma nova concepção. Então, tudo aquilo que estava suspenso não está mais, está correndo. A ideia inicial é que, após a aprovação na Câmara, ele fosse para o Senado, mas agora tem essa movimentação toda e essa promessa de inclusão dessas leis na PEC da equipe de transição, que eu creio que toda essa deliberação ainda vai ocorrer esse ano, né? Novembro e dezembro, aí essa votação, essa regulamentação, para que no começo de 2023 a gente comece a execução de fato e de direito e dando um respiro para nós, profissionais, eu e você que está aí em casa, que está me assistindo, que está querendo saber, pelo amor de Deus, como é que vai acontecer as coisas. A tendência é, aos poucos, mudar. E essa mudança começa com aquilo de fato e de direito e de justiça que temos como profissionais, de ter também o Estado proporcionando políticas para que a gente possa ter a nossa sobrevivência e possa também ajudar a gente no desenvolvimento dos nossos produtos e serviços. Puro e simplesmente. Então, parabéns, Carmen Lúcia, parabéns aos ministros pela lucidez que foi feito, por tudo que foi colocado aí à disposição e que agora a gente tenha momentos de esperança.